Bom, depois de 1494, Tratado de Madrid, a gente sabe que os portugueses começaram a invadir, ou começaram pelos bandeirantes a ocupar território que era da coroa espanhola. Então, em 1750, nós temos o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ficou estabelecido pelo rei João V e por Fernando VI da Espanha, que Portugal ia explorar uma outra área, estabelecendo assim, então, o território do Brasil seria aproximadamente isso, sem o Acre aqui. 1750, Tratado de Madrid. Qual foi o acordo? Aqui nós tínhamos a bacia do rio Amazonas. E aqui nós temos a bacia do Rio da Plata. Então nós temos o Rio da Plata e nós temos o Rio Amazonas. Ficou estabelecido entre as duas coroas que Portugal iria explorar a bacia do Rio Amazonas e não iria explorar a bacia do Rio da Plata, porque os espanhóis já tinham encontrado prata nessa região e, portanto, não queria abrir mão disso. E que então Portugal poderia explorar a região da bacia do Amazonas. Foi assim que o território brasileiro se estabeleceu a partir de 1750. Somente em 1903 que o estado do Acre passa a ser anexado ao território brasileiro, e isso se deve a José Maria da Silva Paranhos, o Barão de Rio Branco, ele que vai estabelecer esse território, agregar esse território ao já concluído território brasileiro. Basicamente, o Brasil vai se estabelecer com o primeiro ciclo, que era o pau-brasil. A primeira atividade econômica do Brasil foi o pau-brasil, na exploração da Mata Atlântica aqui do pau-brasil. E aí nós temos o segundo ciclo econômico do Brasil, que já é com o uso da mão de obra escrava vindo da África com os navios negreiros, que é o corte da cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar, o Brasil passa por um outro processo. Com a ocupação desse território, teve um ciclo também que foi chamado de drogas do sertão, quando eles encontraram aqui cravo, eles encontraram aí castanha, eles encontraram aí pimenta, o cacau já no litoral aqui, foram chamadas como drogas do sertão, que foi um ciclo aí que estabeleceu um processo de retirada desses produtos aqui do território brasileiro e enviado para Portugal. É óbvio que depois do ciclo da cana-de-açúcar, nós temos o terceiro ciclo econômico do Brasil, que é o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, como você pode ver nas Minas Gerais do Rei, aqui nessa região, nós tínhamos ouro e os escravos foi quem trabalharam também na exploração do ouro. E todo o ouro recolhido era trazido para cá, para o rei, e levado principalmente para a Europa. O quarto ciclo econômico do Brasil, nós podemos pontuar como quarto ciclo econômico o ciclo do algodão, também com plantation, né, grandes latifúndios e também com trabalho escravo ainda. Então, algodão, é óbvio que ele não vem assim no saquinho, né, gente? Aqui é só para representar, né? Mas é o pé de algodão e também era um trabalho escravo. Depois nós temos desse ciclo, nós temos outro ciclo importante, que é o ciclo do café. Serve um café para mim, por favor? Também começa com trabalho escravo, mas depois boa parte desse trabalho veio com os italianos, né? Chegando aqui no Brasil, uma forma de clarear a população brasileira. Os italianos trabalharam bastante na lavoura de café. Obrigado, hein? Tá bom o café? Gente, esse é o Bruno, meu escravo, meu índio. É o que eu tenho para poder ajudar vocês aí nesse tempo de quarentena. Depois do ciclo do algodão, né, que a gente falou, aí o quinto ciclo é o ciclo do café.
Cafezinho aí para vocês, muito bom. E aí teve o último, né? O ciclo da borracha. Borracha do látex, que era retirado das seringueiras. Ali, você tá vendo Chico Mendes tirando o látex, muito bem. Daí o látex, para todo mundo ver, é esse líquido branco. Aqui é óbvio que é leite, né? Porque isso aqui não é uma seringueira, é uma aroeira. E aqui você tem o líquido branco que era levado para a fábrica de borracha e era transformado em borracha, exportado, umas bolonas de borracha, e era exportado principalmente para a Inglaterra. Olha que curioso, mas em 1890 a 1912 foi o grande ciclo da borracha no Brasil, desse látex aqui. Depois teve um outro período de 1942 a 1944. Os ingleses, que era o grande importador do látex brasileiro, o que eles fizeram? Em 1850, eles vieram aqui no Brasil, em 1850, pegaram uma seringueira e plantaram lá no Oriente Médio. E depois passou a não mais precisar do látex brasileiro. Uma forma interessante da gente falar. Bom, quando se deu a ocupação dos portugueses aqui, nós tivemos um grande conflito aqui no Nordeste. Gente, vou falar só disso porque eu queria colocar meus bonequinhos aqui, meus soldadinhos. Os portugueses tiveram que enfrentar aqui os holandeses, os franceses que vieram ocupar aqui o Brasil. E boa parte disso acabou interferindo no ciclo do algodão, até mesmo no ciclo do ouro. Mas isso aí vai ser para uma outra aula que a gente vai falar sobre isso. Agora, esse território, lembrando bem, território é um lugar que de alguma forma foi apropriado por um determinado grupo de pessoas ou animais que tem a posse ou a propriedade desse território. E o Brasil hoje é de posse e de propriedade do povo brasileiro. Não é à toa que nós temos nossos símbolos nacionais, a bandeira, o hino, enfim. Nós determinamos, através das fronteiras estabelecidas ao longo desse processo, desde 1494 até 2020, como nós estamos hoje, todo esse território foi reclamado como propriedade do povo brasileiro. Então é dever do povo brasileiro defender essas fronteiras. É por isso que a gente sempre fala que a gente precisa do exército nas fronteiras do Brasil. Ok? Então espero que vocês tenham entendido um pouquinho desses ciclos econômicos do Brasil, dessa formação, desde as 13 caravelas que chegaram aqui, até o Brasil tomar essa configuração que nós temos aqui no mapa. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido isso. Agora só resta falar que o Brasil ainda é um grande exportador de insumos. O Brasil é um grande exportador de soja, o maior produtor de soja do mundo, junto com os Estados Unidos. É um grande exportador de soja para a China, principalmente. O Brasil também é grande produtor e exportador de carne de frango, de automóveis, de produtos manufaturados. O petróleo é o segundo maior produto de exportação do Brasil, para vocês terem uma ideia, desde a descoberta do pré-sal aqui na bacia de Campos e de Santos. Então nós temos uma grande quantidade de petróleo e é o segundo maior produto exportado do Brasil. Brasil, seu 10º produto, por exemplo, são automóveis. Muita gente não sabe, mas o Brasil é um grande exportador de automóveis. Principal parceiro econômico do Brasil, China. A China é o país que mais compra e o país que mais vende para o Brasil. Depois nós temos os Estados Unidos da América. Nessa relação Brasil e Estados Unidos, o Brasil mais compra do que vende para os Estados Unidos, mas é o segundo parceiro econômico do Brasil. E aí você tem, em terceiro, a União Europeia. São os principais parceiros econômicos do Brasil. Grandes produtos de exportação, milho, farelo de soja, frango, carne bovina. Esse é o Brasil, esse é o nosso território. Esse é o país que você precisa amar e defender. Bom estudo e boa prova.